Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a jornalista e pesquisadora Luciana Tanuri. Luciana, nós terminamos o primeiro bloco falando da Dalva e das simpatias, né, que ela registrou e da importância desse saber na nossa cultura brasileira. Né? Isso também, esse trabalho todo que vocês estão fazendo de aproveitar, né, dar uma nova significação para esse legado deixado pela Dalva, também reflete um momento no universo feminino daquela mulher naquele tempo. Né? Eu queria saber como que é o diálogo dessas informações, dessa mulher, desse universo feminino daquela época dela, em que ela viveu, com a contemporaneidade, ou seja, com as mulheres de hoje. Você percebe essa ligação? Essa pesquisa ela é muito interessante porque aquela mulher que está lá no passado, vista pela mulher de hoje, né? Só é a mulher do passado porque existe a mulher de hoje, né? É verdade. Então é muito interessante assim, como que é contemporâneo. As simpatias são super contemporâneas, né? Eu fiz uma pesquisa lá na banca de jornais perto da minha casa, os livrinhos de simpatias que chegam lá são os primeiros a acabarem, né? As pessoas querem mesmo esses rituais, né? E elas têm um interesse, né, por esse tipo de conhecimento. Né? E se reconhecem, porque as simpatias, a sua avó já fazia simpatia, sua bisavó. Então, é uma herança mesmo. Então, quando eu olho para aquela mulher de lá, está me deixando uma herança aqui. Né? O que mudou? Ela escreveu grande parte do seu trabalho em 60, até 68, né? Na época de uma revolução cultural também. Verdade. É verdade. Então, muito interessante. Então, mesmo tendo sido há tanto tempo, ela ainda desperta o interesse das pessoas de hoje e das mulheres de hoje. Com certeza, inclusive as simpatias da Dalva, muitas delas são validadas por uma pesquisa digital hoje na internet. Né? Então, por exemplo, uma simpatia para gripe, uma simpatia que está escrita por Dalva ainda é uma simpatia usada hoje. Que já está disponível na internet. Na internet, pessoas, muitas estão. Na internet você encontra muitas receitas de simpatia. Por falar desse legado histórico, né, e desse diálogo de eras, né, de histórico entre as épocas, você acredita que esse material pode vir, né, a ser considerado um patrimônio imaterial, assim, tombado como patrimônio imaterial, ou seja, as simpatias de Dalva e as simpatias em geral serem consideradas patrimônio imaterial brasileiro, por exemplo? Sim, Thaís Moll e eu, né, que estamos desenvolvendo esse projeto, essa é a nossa aposta. E a nossa, inclusive, justificativa para a Fundação Municipal de Cultura, que esse é um projeto incentivado pela cidade, esse projeto de pesquisa, é que as simpatias são patrimônio imaterial da nossa cultura. Então é preciso que se garanta, né, isso, que as pessoas tenham acesso às receitas de simpatias. Porque os cientistas já entenderam que nessas receitas, né, existem fundamentos. Ou seja, a ciência validando a simpatia, o saber popular, né? Com certeza. Por meio das simpatias. Sim. Olha, interessante. E você disse da pesquisa que tem a lei municipal de incentivo, né? Para poder dar um apoio financeiro a ela. Mas eu fico imaginando o fundo municipal, né? Que é um incentivo, né? Eu fico imaginando assim, a complexidade de um trabalho desse demanda muitos recursos financeiros, né? E que eu acredito que o fundo não deva cobrir todas as necessidades. Como é que vocês fazem para poder manter esse projeto e garantir que ele possa ser desenvolvido? Vocês têm parcerias, têm outros patrocínios? Temos algumas parcerias, apoios, né? E também estamos sempre buscando parcerias. Nós temos na página do Facebook a página do projeto Simpatias da Dalva, né? Onde todo apoio, todo patrocínio, incentivo é bem-vindo para nós. Porque nós queremos continuar desenvolvendo esse tema, né? E como você mesma disse, não é só um produto editorial, mas tem um produto multimídia, né? Que vai ser
mais amplo do que vocês imaginaram inicialmente. Sim, não é isso? E produtos multimídia a gente sabe que são produtos mais caros também, né? Sim, a nossa ideia mesmo é fazer um tratamento audiovisual para isso, bem feito, né? Além disso, nós temos o programa de rádio. O livro, incentivado pela Fundação, ele é um livro com as receitas da Dalva, de A a Z, Sim. mais textos de artistas maravilhosos, por exemplo, a performer Cristina Fornaciari, que é professora, especialista nas artes do corpo, Sim. Adriana Moura, fotógrafa, Sérgio Condé, psicólogo e terapeuta, Thaís Moll, que está falando sobre o feminino mágico, né? Então são vários artistas, tem o Roberto Bellini, a Carol, todos participando desse projeto. Ou seja, essa obra já estabelece um diálogo da contemporaneidade com os saberes ancestrais, digamos assim, coletados e registrados pela Dalva, né? Sim, a potência e o desejo foi justamente esse, né? Como que, daí a palavra pesquisador que nós falamos no primeiro bloco também, Sim. né? Uma pesquisa dessa, ela tem que abarcar, né, os acasos, Sim. os encontros, as viradas de caminho. Né? É verdade, então nós, é muito complexo. Né? Então nós procuramos respeitar, né, isso. Sem dúvida. Agora eu queria mudar um pouco o foco da nossa conversa, né, saindo um pouco das simpatias e pensando em você como jornalista e pesquisadora. Essas duas atividades, elas te levam para o mundo, né? Porque os assuntos são diversos e você tem interesses também que vão ser sanados muitas vezes fora do Brasil, né? E esses trabalhos têm te levado para vários países e você tem, inclusive, morou em alguns deles, né? Acho que Alemanha, né? Canadá, Estados Unidos, Holanda, em Guatemala, né? Parece. Eu queria saber de você o que essas experiências internacionais, como é que elas contribuem para o seu desenvolvimento como profissional, né? A sua visão de mundo, a sua percepção das realidades e o que isso reflete no seu trabalho. Como esse, por exemplo, que está fazendo da Dalva. Olha, fundante. O meu nome é Luciana. No livro I Ching, que é um livro antigo chinês, que é o livro das mutações, tem um ideograma que é Lu. E esse ideograma significa viagem. E eu vejo um pouco a minha atuação assim, sabe? Como a simpatia já tem o sim na palavra, você tem o seu Lu. A viagem no nome. Viagem no seu nome. Viagem no meu nome. Então, e para viajar você não precisa sair do lugar, você não precisa conhecer outros países e tudo. Mas essa experiência de sair da sua cultura e desidentificar um pouco, né, com os valores da sua cultura, foi muito rico para mim, para eu poder ver hoje a cultura brasileira com uma perspectiva um pouco mais rica, sabe? Sim. Foi muito bom para mim essa experiência de ser estrangeira. Entendi. E é interessante que falando da cultura brasileira, nós temos na nossa formação, né, de identidade nacional e cultural, contribuição de vários povos, né? Vários saberes, né? Os indígenas que eram os nativos, os portugueses, os europeus que chegaram para colonizar, depois os africanos que vieram como escravos para o trabalho e outros imigrantes europeus que vieram muito tempo depois, ou seja, nós somos um povo miscigenado. E nós temos uma mescla desses saberes todos, né? Desses povos todos. Então é interessante você dizer isso, que quando vai para o exterior você percebe essa complexidade, digamos assim, dos nossos saberes, né, brasileiros, né, da nossa cultura. Com certeza, e isso é até muito interessante no projeto das simpatias, que é a flora e a fauna brasileiras estão presentes nas simpatias. Quando fala um galho de sucupira, um hortelã, né, isso é a sua relação também com a paisagem do Brasil. Mas interessante é que as simpatias brasileiras, existem simpatias em muitos países, entende? Tem simpatias na Europa, tem simpatias na América Central, na Ásia, eles têm muitas simpatias. Então isso também é interessante. A gente poderia dizer então que essas simpatias ou essas crendices, essas benzeções e tal, elas são um fruto da cultura da maioria dos povos? Com certeza. Porque, ou de todos os povos? Como você disse, né, ela vem principalmente dos índios e
dos negros africanos, muito. Eles têm muito patuás, né? Porque é uma relação com a natureza muito íntima, né? Diferente da europeia civilizada, né? Verdade. Que quer, vamos dizer, explorar ou tem um objetivo ali, né? Mercantilista lá no início. Não, esses povos não. Era ali na natureza que eles tinham que aprender, né? E fazer com aquilo. Sim. Então, se hoje nós temos o privilégio de aprendermos alguns segredos, algumas simpatias, nós temos que agradecer, né, a herança desses povos, que estão em nós, no nosso sangue. Sem dúvida. Também, na nossa devemos memória. Nos orgulhar disso, né? Ah, com certeza, porque é linda, né? Sem dúvida, é um saber maravilhoso. Querida, vamos interromper mais uma vez a conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que a gente volta já já com mais histórias interessantíssimas sobre esse tema.